amigo internauta, seja bem-vindo a mais um programa Super FC pelo Mundo, o programa de futebol internacional aqui do Portal O Tempo e Super FC. Mais uma vez ao meu lado, o grande amigo Gabriel Pazini. Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem? Beleza, Frank, tudo bom, amigo internauta? E aí, Pazini, quais são os destaques hoje aqui do nosso programa? O que você tem a dizer para o nosso amigo internauta? Vamos falar de muita coisa legal, né? Fazer um resumão ali do fim de semana pelos campeonatos europeus e também duas novidades nas eliminatórias. Com certeza, os melhores campeonatos da Europa, o alemão, o inglês, o italiano, o francês, vocês vão conferir agora. Então, começando pelos campeonatos, vamos no que, na minha opinião, é o melhor campeonato de times do mundo. Lembrando, times assim, campeonato de times de país, né? Porque nada supera a Champions League, né? Nada. Então, vamos começar pela Premier League. Passando aí os resultados aí na tela, pessoal. Swansea City 2, Liverpool 2. Manchester United conseguiu uma bela vitória contra o Crystal Palace por 2-0. O Everton surpreendeu o todo-poderoso Chelsea e o venceu por 1-0. O Stoke City empatou com todo o milionário Manchester City. O Sunderland perdeu por 3-1 para o Arsenal. E o Tottenham, o novo milionário da Inglaterra, venceu o Norwich por 2-0. Pazini, vamos começar a nossa análise aqui por esse placar de 2-2, o empate do Liverpool com o Swansea. Um placar assim que quem viu o jogo no começo não esperava, pensava que seria um passeio do Liverpool sobre o Swansea, não é, Pazini? Pois é, o Liverpool foi melhor no primeiro tempo, o Moses e o Sakho estreando, o Sakho foi bem na zaga, o Moses criou boas jogadas e marcou um gol. Foi outro destaque. O Liverpool passeou no primeiro tempo. O meio-campo rendeu muito bem. Os brasileiros Lucas e Felipe Coutinho jogando muito, assim como o Diarra. E aí o detalhe, né? O jogo começou com tudo. O Shelvey, que foi o cara da partida, né? Sim. Marcou um gol com 3 minutos. Ele quer a revelação do Liverpool. Depois, num erro de saída de bola, acabou dando uma assistência para o Sturridge marcar. Logo no começo do jogo. Logo no também. começo. Isso aí tinha só 3 minutos de partida. E o Sturridge marcou o 10º gol dele no 9º jogo seguido do campeonato inglês. Vive uma excelente fase. Depois ali o Shelvey de novo entregou, deu a sua segunda assistência contra no jogo, colocou a bola no pé do Moses. O Moses marcou o gol. No segundo tempo o Liverpool caiu, o Swansea cresceu muito na partida e aí o Shelvey deu uma assistência agora pró time do Swansea para o Mitchell, atacante espanhol que foi sensação na última temporada, empatar o certame. Foi um empate justo, tempos distintos. O Liverpool é o líder do campeonato inglês, vive um bom começo de temporada, é time para brigar por vaga em competição europeia, está jogando futebol bem interessante. O Swansea está no meio da tabela ali, mas é time para crescer. Tem uma equipe interessante, foi bem na última temporada. Na minha opinião, Liverpool não briga pelo título da Premier League, mas vai lutar, como você disse, vai lutar ali por uma vaga, porque o Liverpool nas últimas temporadas vem com essa influência de sempre começar bem, mas depois no meio do campeonato o time despenca, apresenta um bom futebol no começo da temporada e depois termina decepcionando os torcedores do time vermelho, lá dos garotos de Liverpool. Pazini, Manchester United 2, Crystal Palace 0. O Manchester United com uma boa vitória, tranquila, mandou no jogo. Robin Van Persie marcou um gol, o Rooney marcou um golaço de falta, foi um passeio do Manchester United, poderia ter sido um resultado maior. A partida marcou a estreia do Fellaini, grande contratação dos Red Devils para a temporada. Fellaini não teve um jogo empolgante, mas jogou bem, se saiu bem para a estreia. E o Januzaj, um jovem belga, mais um dessa boa geração de jogadores belgas, fez uma boa partida, entrou no segundo tempo, é uma grande promessa do Manchester United para os próximos anos e criou boas jogadas, mostrou muita técnica e visão de jogo, qualidade no passe e jogador para se ficar de olho. O único ponto negativo é Kagawa, o craque japonês, no banco de novo pelo Manchester United, não dá para entender. Já é um sinal realmente que o Kagawa não deve ficar no fim da temporada, deve se transferir, como você já antecipou aqui em outros programas. Ele provavelmente deve ir para o Milan, mas tem outros times também interessados nele, né? O Kaká está na mira do Atlético de Madrid, pode se transferir para outra equipe. E tem outro japonês também, né? O Honda do CSKA pode pintar no Milan já em janeiro. Então esses aí. E no duelo dos times de camisa azul, o Everton surpreendeu o Chelsea e o venceu por 1-0. Considera uma zebra? É uma zebra porque o Chelsea vem muito forte, né? Mas o Everton é time, a gente já destacou aqui outras vezes, para brigar por vaga em competição europeia. Tem uma equipe muito bem montada, a herança do Moyes, agora técnico do Manchester United, que ficou 10 anos por lá. Na estreia do Eto'o pelo Chelsea, o Eto'o que não fez um grande jogo, a equipe do Chelsea criou boas situações, até mais do que o Everton. Ramires fez um belo jogo, mas teve um problema, né? O Chelsea criou 6 chances mesmo de gol, finalização no gol do adversário. O Everton criou 5 e foi mais eficiente. O Everton que mereceu essa vitória.
O Chelsea que teve um problema ali, tem muitos bons jogadores, é um dos melhores elencos do mundo na atualidade, mas o Mourinho está fazendo um rodízio do meio para frente ali, todo jogo ele não repete a escalação. E isso pode acabar sendo um problema para o Chelsea, apesar desse elenco muito forte que tem, mas é favorito ao título sem sombra de dúvidas. Pode ser um problema, mas também pode ser em busca do time perfeito. Também pode ser. Chegou agora, então ele está fazendo seus experimentos, buscando saber realmente quais são as peças humanas que ele tem nesse time do Chelsea, poderoso Chelsea. Stoke City 0, Manchester City 0. No duelo dos Cities, tudo 0-0? Tudo 0-0, o Manchester City com uma atuação abaixo do que pode apresentar, mas também com o detalhe do time praticamente todo poupado pelo Manuel Pellegrini. Tem a Champions League batendo na porta, jogo do Manchester City já na terça-feira contra o Victoria Pilsen, e é o grande objetivo dos Citizens, que decepcionaram nas últimas temporadas na Champions League. Então, por conta disso, o Pellegrini optou por poupar o time para entrar com tudo já na UEFA Champions League. São pontos que não fazem muita falta também. Começo de temporada, o Manchester City está só a 2, 3 pontos do Liverpool. Pontos que não fazem diferença agora, mas que no fim do campeonato, um pontinho pode decidir quem é o vencedor da Premier League. Sunderland 1, Arsenal 3, com uma bela assistência de Ozil, que na minha opinião, esse jogo foi a estreia do Ozil pelos Gunners. A estreia dele, estreia muito boa, rendendo muito bem no meio campo, dando assistência para o Giroud marcar gol, que é um milagre. E é o primeiro gol do Giroud fora de Londres pelo campeonato inglês. O Ozil chega fazendo milagre mesmo lá na equipe dos Gunners e jogou muito bem no meio campo. O Ramsey foi outro destaque, começa muito bem a temporada, marcou 2 gols. E o Arsenal tem esse ponto de vista interessante, né? Com o Ozil, o meio-campo fica ainda mais forte, é um time forte nesse setor. Mas a defesa não inspira tanta confiança, o Giroud não é um grande centroavante, então por conta disso não dá para imaginar o Arsenal brigando lá em cima. Mas por vaga em competição europeia, assim como nos últimos anos, os Gunners devem brigar novamente. Sim, e para finalizar a rodada da Premier League, o novo riquinho da Inglaterra, o Tottenham, venceu o Norwich por 2-0. O Tottenham, que é o novo riquinho, porque também vendeu o jogador mais caro da história do futebol, o Bale, para o Real Madrid. Uma transação de milhões, aí, superando até a transação do Cristiano Ronaldo, que também foi para o Real Madrid. Pazini, Tottenham entra forte na disputa do título ou também vai ficar ali na rabeira por uma vaga na Champions? É um time que briga por vaga em competição europeia, com certeza, mas pode surpreender e brigar pelo título. Não vou dizer zebra também, porque investiu bastante, fizeram ótimas contratações pontuais e também tem um técnico que tem o time na mão, não é? Exatamente, o Vilas Boas faz um bom trabalho e o time do Tottenham que se aproveitou bem da venda do Bale, né? Vendeu o Bale por 110 milhões, todas as contratações do Tottenham custaram 120, no final gastou só 10 milhões do que tinha antes da venda do Bale. Foi o time que melhor se mexeu na janela de transferência, sem sombra de dúvidas. E as contratações jogando muita bola. O Paulinho deu assistência, o Christian Eriksen, estreante, dinamarquês que já elogiamos várias vezes, ex-Ajax, jogou muito bem, quase marcou um golaço, criou várias situações de jogo e deu uma assistência. O Dembélé jogando bem, Andros Townsend também. Tem o Lamela para entrar no time, o Soldado se movimentando muito bem no ataque. E o cara do jogo acabou sendo o Sigurdsson, meia islandês, que é bom de bola, marcou os 2 gols da equipe do Tottenham, que venceu bem esse jogo, está forte sim nesse campeonato inglês, mais forte do que nas últimas temporadas. Pois bem, saindo do campeonato da Terra da Rainha, vamos para o campeonato da Terra da Cerveja e do Salsichão. Vamos falar agora da Bundesliga, os resultados aí na tela. Borussia Dortmund goleou o Hamburgo por 6-2, um show do time da Belinha. O Bayern de Munique venceu o Hannover por 2-0. O Bayer Leverkusen meteu 3-1 no Wolfsburg. O Mainz 05 perdeu para o Schalke 04 por 1-0, placar mínimo. E o Werder Bremen perdeu para o Frankfurt por 3-0. Pazini, começando com esse show do Borussia Dortmund, goleada de líder. Goleada de líder, o único time 100% no campeonato alemão, 5 jogos, 5 vitórias, lidera de forma isolada, mostrando por que é favorito ao lado do Bayern de Munique para conquistar o título. Perdeu o Götze, mas trouxe esses 2 bons jogadores, Mkhitaryan e Aubameyang, que vem jogando muita bola, vão suprindo bem a ausência do Götze, que não tem feito falta para o Borussia Dortmund. Aubameyang marcando gol, dando assistência, o Mkhitaryan também. O Royce teve uma atuação de gala, o Lewandowski marcou 2 gols. É um time que ofensivamente está jogando demais, esse do Borussia Dortmund. O Nuri Sahin está bem no meio campo e o detalhe, tem o Gundogan para voltar, o Gundogan que está lesionado. Quando ele voltar, entrando nesse time que já está muito bem, o Dortmund vai ficar ainda mais forte. Pode ser novamente um dos grandes times da temporada, não só da Alemanha, mas do futebol europeu, o Borussia Dortmund. Mas com certeza, a temporada passada já mostrou que o Dortmund, depois dessa reformulação,
Ele veio realmente para se firmar entre os grandes da Europa, à toa que foi vice-alemão, vice da Champions, e esse ano entra forte novamente nas duas competições. E já que estamos falando do Borussia, vamos falar então do outro time forte da Alemanha, que é o Bayern de Munique, que venceu o Hannover por 2-0. O Bayern do Guardiola, do melhor jogador do mundo, do Franck Ribéry, continua embalando, né? Encaixando a forma Guardiola de jogar, do time ser daquele toque rápido. Você acha que já está adaptando, o time está assimilando rápido essa nova filosofia de futebol, Pazinho? Está se adaptando aos poucos ainda, né? O toque de passes ali do Pep Guardiola, a posse de bola também sempre altíssimo, um estilo de jogo também mais cadenciado do Guardiola ainda está se encaixando nesse time do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique é uma equipe que era muito agressiva na última temporada. O bicho apertava, partia para cima, Ribéry, Robben em jogadas individuais, e o time também até fazendo chuveirinho para a área que o Guardiola pouco executa. Os dois ainda estão se adaptando, o Guardiola ao time e o time ao Guardiola, mas está caminhando. O problema é que o time ainda não deu uma engrenada na temporada, né? Está invicto no Campeonato Alemão, campeão da Supercopa, mas ainda não convenceu. Essa partida foi mais uma dessas, o Bayern criou mais chances, poderia ter vencido por mais, mas não convenceu ninguém. Agora tem um lado interessante que, com as voltas do Schweinsteiger, do Thiago Alcântara e do Javi Martínez, os três meio-campistas, o time vai ficar mais forte, né? O Bayern está jogando num 4-1-4-1. O Lan está fazendo o primeiro homem ali que protege a defesa com os 4 meias à frente dele. É um desperdício, né? Porque é o melhor lateral do mundo jogando fora de posição, mas por conta dessa ausência de 3 volantes. Quando os 3 voltarem, o Lan voltando ali para a posição de lateral direito, o time fica mais forte. E tem um detalhe, esses 4 meias à frente, o Toni Kroos, que joga ali centralizado, volta e compõe o segundo volante, porque o time se movimenta muito. Então o Bayern de Munique com várias variações táticas e que ataca o tempo inteiro o adversário. É um time que vai ficar mais forte com o tempo, a gente pode ter certeza disso. Realmente uma coisa que o Pep Guardiola sabe muito bem, fazer variações, jogadas dentro de uma mesma partida. E finalizando então, de uma vez só, os outros 3 resultados: Leverkusen 3, Wolfsburg 1, Mainz 0, Schalke 1 e o Werder Bremen, que tomou 3, o Frankfurt. Vai atrás de Frankfurt bem na temporada mais uma vez, pode ser surpresa de novo de brigar por vaga em Liga Europa e quem sabe até conseguir mais uma vez. O meio-campo está rendendo muito bem, Aigner, Maier e Inui continuam jogando muita bola e o Kadlec, o jovem tcheco que foi contratado, chegou e caiu como uma luva no time, resolveu o problema de centroavante do time do Frankfurt, marcou o gol nessa partida também. O mais 05, que começou bem a temporada, começa a decair, é um time mediano. Schalke 04 venceu bem com gol do Kevin Prince Boateng, grande contratação do time para a temporada, que já se encaixou muito bem no meio-campo. E por fim, o Bayer Leverkusen, a terceira força do futebol alemão, venceu o Wolfsburg irregular, tem time para brigar lá em cima, mas não consegue manter regularidade. O Dieter Hecking, técnico da equipe, também não tem escalado muito bem. E o Bayer Leverkusen, com seu bom trio de ataque, o Kissling, o San e o Son Heung-min, venceu mais uma, ocupa o terceiro posto no campeonato. Ok, muito bem. E da Bundesliga, vamos agora para a La Liga, que na minha opinião é o campeonato mais injusto do mundo, porque fica sempre entre Real Madrid e entre Barcelona. Com isso, vamos aos resultados na tela. Barcelona conseguiu uma vitória suada no último minuto, com gol nos acréscimos do Sevilha, placar de 3-2. O Villarreal empatou em 2-2 com o Real Madrid jogando em casa. E o Atlético de Madrid venceu o Almeria por 4-2. Pazini, esse novo Barcelona, esse Barcelona do sufoco, que estava ganhando de 2-0 a partida, simplesmente deu uma pane no setor defensivo do time do Barcelona. E o Sevilha quase que conseguiu uma virada. Por um azar, o Barcelona não saiu perdendo por 3-2 e com uma jogada genial sempre dele, do Messi, uma assistência no último minuto de partida, e o Barcelona seguindo invicto também junto com o Atlético de Madrid, liderando o campeonato espanhol. Pazini. São os únicos 2 times com 100% de aproveitamento. A jogada do Messi sensacional mesmo no final, assistência para Alexis Sanches. O Neymar muito bem mais uma vez, deu assistência para o Messi de novo. No segundo gol foi um toque difícil, foi um toque difícil, de primeira, assim, todo estilo Barcelona, tudo de primeira, bola no meio para lateral. Viu o jogo também, o Neymar jogando praticamente como um ponta. Como um ponta pela esquerda. Um ponta esquerda, tocou de primeira, o Messi de primeira, gol, comemoração. E o Neymar encaixando bem justamente nesse estilo de toque de bola já. É um jogador que desde a Copa das Confederações a evolução tática dele é impressionante. Já se encaixa melhor no jogo do Barcelona, na seleção volta muito para marcar e a qualidade técnica todo mundo sabe que ele tem
e de sobra. Fez um grande jogo pelo Barcelona, a cada jogo que passa ele evolui e ganha um entrosamento maior com o Messi também. O Barcelona mereceu a vitória, teve grandes atuações também do Xavi e do Iniesta. O único ponto ruim é o Fábregas no banco. Quando o Fábregas ser titular novamente, jogar ali no meio campo com Busquets, Xavi, Fábregas, com o Neymar, o Iniesta e o Messi na frente, o time vai ficar ainda mais forte. O Barcelona só não conseguiu um resultado melhor porque falhou defensivamente. Uma bola aérea ali, que é o velho problema do Barcelona, e também um contra-ataque rápido. A defesa do Barcelona bem postada, não é grande coisa. No contra-ataque desprotegido, então, nem se fala. Não, o Piqué ficou parecendo que estava dançando uma música da Shakira, que ele perdeu o rebote para um lado para o outro e quando viu estava no chão. Exatamente. Aí o Barcelona, por conta disso, apenas nesses 2 erros defensivos, não conseguiu uma vitória mais elástica. Mas tem um detalhe também, né? O Sevilla teve um gol muito mal anulado, poderia ter complicado ainda mais para o Barça. Perigo de gol na jogada também, cobrança de escanteio, uma jogada aérea, que é um dos temores do Barcelona. Dessa equipe do Barcelona. E a outra partida, o Villarreal empatou com o todo-poderoso Real Madrid por 2-2, estreia do Bale, né, Fazini? Estreia do Bale, não fez um grande jogo, mas marcou gol, né? Já tira um pouquinho o peso das costas dele. Foi uma partida muito boa, o grande jogo da rodada. O Villarreal, que começa muito bem o campeonato, mostra que tem fôlego, tem time para brigar mesmo por vaga em competição europeia. Fez um grande jogo, Giovani dos Santos, Cani e Aquino foram os destaques. Do lado do Real, um time que sentiu muitas ausências. O Bale estreando, Cristiano Ronaldo jogando. Cristiano Ronaldo marcou o gol de número 203 dele, no jogo 203 dele também, é uma média impressionante que tem o Cristiano Ronaldo. Mas abre as aspas, é um belo de um jogador, né? É um baita de um jogador. Joga muita bola. Um belo de jogador não, é um baita de um jogador. E o Cristiano Ronaldo não fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo jogou mais, marcou o gol e se movimentou melhor. O Real Madrid sentiu a ausência da dupla de volantes. O Khedira e o Xabi Alonso fizeram muita falta. O Isco, naquela configuração que se esperava com a venda do Ozil, virou o 10, virou o meia centralizado com o Bale na direita e o Cristiano Ronaldo na esquerda. Só que a dupla de volantes foi Larramendi, estreante, com o Modric. O time ficou muito solto na marcação e sentiu isso, mas é uma equipe também para ir crescendo no decorrer da temporada. É muita gente chegando, é um elenco reformulado, mas é um belo time, é uma equipe para brigar por tudo na temporada do Real Madrid. Sim, e finalizando a nossa análise da La Liga, o outro 100% do campeonato, o Atlético de Madrid, enfiou 4-2 no pobre time do Almeria. Goleada tranquila do Atlético. Goleada tranquila, apesar que estava 2-1 no primeiro tempo ali. Depois que foi virar. No segundo tempo, o fator time, o fator equipe e também o preparo físico já no começo dessa temporada fez a diferença para o time do Atlético. Fez a diferença, o time conseguiu uma boa vitória. É a terceira força do futebol espanhol, tem um meio-campo muito forte, o Diego Costa brasileiro, que está bem lá na frente. Foi uma vitória tranquila do Atlético. Pois bem, saindo da terra da tourada e indo para a terra da massa. Vamos falar agora da Série A do Campeonato Italiano. Com os placares aí na tela, a Inter empatou em 1-1 no clássico com a Juventus. O Torino empatou com o Milan em 2-2, esse jogo que marcou a reestreia do Kaká, e o Napoli ganhou de 2-0 do Atalanta. Fazini, a nota triste dessa rodada aí da Série A foi a nota boa e a nota triste. A nota boa foi a reestreia do Kaká pelo Milan, um jogo realmente importante, o jogo de campeonato italiano, mas também a nota triste é que ele voltou a se contundir, voltou a se lesionar, vai ficar um mês fora dos gramados. Uma notícia muito triste para o Milan, ele abdicou do salário, né? E no momento que realmente o Milan também mais precisava precisa dele, do Kaká. Tá cheio de jogadores lesionados, jogadores fora. A Champions League começando também, faz diferença. Na porta, e como já falei também, não é só porque está no começo de temporada, começo de campeonato, que pode perder um ponto. Esses pontos no final do campeonato vão ser necessários, vão fazer falta na briga por um título, na briga por uma vaga na Champions, ou, quiçá, esse ano o Milan, podendo até ficar fora da Liga. Champions League. É pior do que no caso do Manchester City. Querem falar da Europa League, não falando nem da Champions, não. É verdade. Do jeito que o time está, e a competição é acirrada, porque tem Napoli e Fiorentina, que estão com times muito bons, e a Juventus, que é a grande favorita. No caso do Manchester City é menos pior, porque está com a mesma pontuação de Manchester United e Chelsea nesse começo de campeonato, mas no caso do Milan é pior por conta dessa situação. O grande destaque da rodada é esse, né? A estreia do Kaká. O Milan não fez um bom jogo, acabou ficando só ali no empate na sua partida, mas teve ali o Balotelli resolvendo no final, né? 2 gols bobos que o Milan conseguiu marcar.
O Muntari marcou um gol na sorte e o Balotelli acertou um pênalti. Mais uma vez, o Balotelli nunca errou um pênalti na carreira dele. Média espetacular do Balota. Isso aí. E Napoli 2, Atalanta 0. Napoli também com uma das forças aí para conquistar o escudo, né? Tem uma equipe, é um dos favoritos, tem um time mais forte do que nas últimas temporadas. Não contou com o Hansik poupado nesse jogo. O elenco é tão melhor do que nas últimas temporadas que teve Insigne e o Mertens entrando no time, ou seja, tem um banco muito forte o Napoli. O Higuaín e o Callejon marcaram um gol novamente. E por fim, um empate no clássico da Inter e Juventus empatando por 1-1. O jogo deixou a desejar, foi uma partida pra falar a verdade, bem verdade isso, porque foi um jogo muito tático, foi muita marcação, os dois times decepcionaram, o meio-campo da Juventus, que a gente está acostumado a ver fazendo belas jogadas, foi pouco produtivo ofensivamente. O jogo foi muito pegado, o Tevez também teve uma atuação abaixo do que vinha apresentando nas últimas rodadas e por conta disso a gente teve esse empate. Mas a Juventus continuou como grande favorita e a Inter de Milão ainda não me convenceu. Vejo a Inter de Milão como uma equipe para brigar no máximo ali por Liga Europa nesse começo. Talvez, dependendo do andamento do campeonato, possa brigar por Champions League, mas é um time muito aquém desses outros fortes times que a gente citou no campeonato italiano. Entendi. E passando o resto da tabela, aí na tela, Parma perdeu por... Melhor, né? A Roma ganhou do Parma, jogando fora de casa por 3-1. A Fiorentina empatou em 1-1 com o Cagliari. A Lazio ganhou por 3-0 do Chievo. E a Udinese ficou em 1-1 com o Bolonha. Algum destaque, Pazini, desses jogos, dessas partidas? A Roma lidera o campeonato, começa muito bem o campeonato italiano, mas também não é um time que inspire lá muita confiança. Mim é quase o Liverpool da Itália. Começam sempre com expectativas no começo do campeonato, começa a disputa bem, encaixa uma vitória aqui, uma goleada ali, lidera no comecinho, mas depois vem só para decepcionar a sua torcida e os seus fãs. É aquela situação, né? Tem um meio-campo e ataque interessante, Totti, Florenzi, Pjanic, tem o Lagic também, mas o que resume bem a Roma é que a defesa é Burdice e Leandro Castan, né? Aí fica bem complicado marcar o Leandro e Burdice marcando ali o ataque da Juventus, por exemplo, é bem complicado para a equipe da Roma. O outro destaque é a Fiorentina. Teve um jogo em que nada deu certo, o time empatou, Pizarro foi expulso e o Mário Gomes, grande contratação do time, bom atacante alemão, se lesionou, fica fora por 2 meses. E agora, como diz o meu amigo Fernando Almeida, é a hora do campeonato francês, né? Da terra do brioche, do vinho e do Moulin Rouge. O Bordeaux perdeu por 2-0 para o todo-poderoso PSG e o Monaco ganhou de 1-0 do Lirot. Pois é. A equipe do campeonato francês... eu nem um pouquinho importando nesse campeonato. Nem o Cantona gosta do campeonato francês. Ele falou que tem muitas coisas mais interessantes para se fazer do que assistir o campeonato francês. O PSG teve como destaque o primeiro gol do Lucas com a camisa do time. Teve uma boa atuação brasileira que virou reserva com a chegada do Cavani. E o Mônaco ganhou com o Falcão Garcia, marcando mais um gol pela equipe. Mônaco lidera o campeonato francês. Começa bem o Kondogbia, jovem talento do time, que foi contratado por 20 milhões de euros. Estreou nesse jogo, estreou bem. E agora sim, vamos para o campeonato das terras frias e da vodka, o campeonato russo, a Russian Premier League. O CSKA Moscou venceu o Rostov por 1-0, Pazini. Importante placar, importante resultado para o CSKA, não é? CSKA, que é um dos favoritos ao título ao lado do Zenit, lidera o campeonato, 3 pontos de vantagem para o Zenit. O destaque foi a estreia do Vitinho, brasileiro que foi contratado pela equipe, ex-Botafogo. Individualmente está bem, quase marcou um golaço, deu alguns dribles, mas coletivamente precisa de mais tempo de adaptação ainda. Mas o que chegou agora é um chegou outro faz futebol, 2 semanas lá na Rússia, é outra história. E também está acostumado com a cervejinha e não com a vodka, né? Isso pode influenciar muito ao jovem Vitinho. E passando agora pelo campeonato croata, o Hajduk Split ganhou de 2-0 do Dinamo Zagreb. Pazini, esse resultado surpreendente o Dinamo Zagreb perdendo. Surpreendente. O Zagreb é o grande time da Croácia, esse é o maior clássico do país, muita rivalidade. E o resultado foi muito interessante porque o Hajduk Split colou no Dinamo. Agora a diferença é só de 1 ponto do Dinamo, que é o líder, para o Hajduk Split. O Podosic foi o destaque do jogo, marcou os 2 gols da equipe do Hajduk, que tenta aí acabar com a hegemonia do Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb conquistou os últimos 8. Futebol. O Dinamo... Certeza. O Dinamo Zagreb conquistou os últimos 8 campeonatos croatas. É uma hegemonia longa e entre os 2 principais times aí a hegemonia no futebol croata, né? O campeonato existe desde 92, só os 2 venceram o campeonato croata até hoje. O único time que venceu, além dos 2, foi o NK Zagreb em 2002. Então realmente está na hora de mudar essas páginas no futebol croata. E agora que nós demos os nossos giros
pelas principais ligas da Europa, vamos a algumas notícias, algumas curiosidades do futebol internacional. Começando que foi definido o sorteio dos confrontos da fase final das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada a Copa do Mundo aqui no Brasil. E são 5 jogos que vão definir as 5 seleções africanas que virão aqui para terras tupiniquins. Coloca na tela aí, por favor, os confrontos. Costa do Marfim pegará Senegal. Pazini, Costa do Marfim, Senegal. Costa do Marfim favorita. Por quê? Tem um time melhor, mais tradição, o Drogba lá na frente faz diferença. Bacana. Etiópia e Nigéria. Seleção nigeriana também com mais camisa, mais tradição, o melhor time é a favorita. Esse confronto vai ser mais difícil, hein? Tunísia e Camarões sem Eto'o, lembrando aos nossos amigos internautas. A Tunísia que herdou a vaga de Cabo Verde, que foi eliminada por utilização de um jogador indevido. O favoritismo é de Camarões, mas sem o Eto'o, a Tunísia pode ser favorecida. Outro jogo aqui bastante pegado, Gana e Egito. É o grande jogo dessas eliminatórias. O Egito é o maior campeão africano e tem uma excelente seleção, mas Gana vem muito forte nos últimos anos, em Copas do Mundo, chegou nas quartas de final em 2010, tem uma seleção bem interessante. Para mim passa Gana, mas é um confronto aí que não dá para, que tá bem aberto. E para finalizar, Burkina Faso e Argélia. A Argélia tem mais tradição, tem um time melhor, mas Burkina Faso vem sendo a zebra nos últimos anos aí no continente africano, pode surpreender de novo. Então essas foram as expectativas de Gabriel Pazini para as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2014. E outra notícia também que envolve seleções é o México, que anuncia o técnico Vucetini como novo treinador da equipe para tentar buscar uma vaga para o Mundial de 2014. O México, que ainda não está classificado, perdeu a sua vaga, não perdeu a sua vaga, mas teve a seleção dos Estados Unidos classificada na última rodada, quando os norte-americanos venceram os mexicanos por 2-0. Pazini, seleção fazendo a mesma tática de time, a mesma tática de clube, trocando o treinador em cima da hora para ver se consegue resolver fazer um milagre. Ele devia ter chamado o bom e velho Joel Santana de uma vez, que ele já faria até um comercial lá em mexicano. O que você acha? Imagina o Joel falando espanhol, que festa que ia ser, né? Seria o que? Do Speak English Morito Tequila, por favor, arriba, arriba. Ia ser uma várzea, né? Como o Guilherme Guimarães aqui fala. O México faz o que tem que fazer, tem que apostar mesmo, já tinha demitido o treinador, o interino não ia resolver, contrata o Vucetich, que é um bom técnico, estava no Monterrey, foi tricampeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, conquistou o Campeonato Mexicano, montou um bom time e é muito experiente, já ia assumir a seleção mexicana, não assumiu anteriormente por conta da família e preferiu ficar no Monterrey também, mas é um bom nome para levar o México para a Copa e tem boas possibilidades, o México tem condições de pelo menos pegar a vaga na repescagem pegaria a Nova Zelândia, seria amplo favorito no confronto. E seria uma grande perda para o Brasil, que não receber a seleção do México, uma seleção com vários torcedores do seu país que moram aqui. E bons jogadores também, uma boa seleção. E também uma seleção adorada, também por torcedores brasileiros, terra onde nós conquistamos o nosso tricampeonato mundial. Pois bem, Pazini, chegamos ao fim de mais um Super FC pelo Mundo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, por essas suas palavras inteligentes, filosofais sobre o mundo, sobre o futebol, sobre o esporte da pelota. Obrigado, Frank, valeu pela apresentação. Obrigado, amigo internauta, mais uma vez com a gente. Pois bem, assim encerramos mais um Super FC pelo Mundo. Obrigado pela audiência, pela paciência para quem assistiu até agora e voltamos numa próxima edição. Tchau!